Saudações, futuro bilíngue! Hoje vamos falar de desenvolvimento de hábitos. A gente sabe que para aprender inglês, a gente precisa então desenvolver um hábito consistente aí, e nós estamos justamente falando sobre isso aqui nesse primeiro módulo. Então essa aula de hoje é baseada no livro Hábitos Atômicos, um livro que me ajudou muito a deixar maus hábitos para trás e a consolidar bons hábitos. Então, vou falar aqui dos principais pontos do livro, trazendo, então, para a realidade do aprendizado de idiomas. Então, bora lá. O livro, resumido aqui em 3 frases, tá? Um hábito atômico é uma prática regular, pequena e fácil, mas com um poder incrível, sendo parte de um sistema maior de crescimento intencional. Então, ele ilustra de uma maneira que se você ajustar a sua rota somente 1 grau, dá só um pouquinho a direção, depois de 1 ano, você vai estar em um lugar completamente diferente que se você tivesse continuado nessa linha reta. Então, são pequenas coisas que fazem muita diferença a longo prazo. Hábitos ruins se repetem não porque não queremos mudar, mas porque usamos o processo errado para a mudança. Então, aqui justamente estamos desenvolvendo o processo certo, sistemas, mecanismos que funcionam. E terceiro, mudanças pequenas e aparentemente insignificantes geram grandes recompensas com o tempo. Tá? Relacionado ao que eu recém falei ali, essa pequena mudança de direção. 5 grandes ideias do livro. 1. Bons hábitos são pequenas ações de autoaperfeiçoamento. 2. Para melhores resultados, esqueça metas e foque no processo. Mais uma vez, estamos desenvolvendo processos aqui, certo? Sistemas, mecanismos. Então, você tem que focar no processo. A gente já falou de metas, é legal ter metas, eu vou falar mais um pouquinho disso, só que o foco é no processo. 3. A melhor forma de mudar hábitos é focar em quem você deseja ser, quem você deseja se tornar, não naquilo que você quer alcançar. Também vou aprofundar essa ideia logo, logo. 4. As 4 leis de mudança de comportamento são: torne óbvio, torne atraente, torne fácil e torne satisfatório. 5. O ambiente é a mão invisível que molda o comportamento humano. Então, o seu ambiente importa muito aí nesse processo. Vou aprofundar nessas ideias agora um pouquinho. Começando, então, com o poder surpreendente de pequenos hábitos. Então, o tempo potencializa os efeitos dos nossos hábitos, criando uma diferença clara entre o sucesso e o fracasso. Então, a dificuldade não está na falta de capacidade, mas em depender de metas inalcançáveis, em vez de construir sistemas consistentes. Então, metas apontam para resultados, sistemas criam o caminho para alcançá-los. Já falamos de metas aqui, a nossa meta, a minha meta com vocês, e eu quero que você aí, então, aprenda, saiba se comunicar bem em inglês de 6 a 12 meses. Então, agora estamos aqui construindo os sistemas que você vai usar aí para chegar até lá. Seguindo em diante, como seus hábitos moldam a sua identidade e vice-versa. Isso aqui é crucial. É o que eu já falei ali no início. A questão da identidade. Pergunte a si mesmo e reflita sobre isso. Que tipo de pessoa eu quero ser? Dentre as variadas opções do que você quer aí, uma das coisas é ser bilíngue. Então, é se identificar, se conectar com essa identidade bilíngue, ok? Então, você tem que começar se conectando com essa identidade. Essa identidade desejada é a fonte da sua motivação, ok? Então,
Mudar hábitos é focar em quem você quer ser, não no que você quer alcançar. E olha só que legal, pensa que cada hábito, também vou ilustrar isso melhor mais para frente, cada hábito, cada ação, cada pequena ação que você faz para reforçar essa nova identidade sua, é um voto para ela, como se tivesse ali uma comissão interna votando, esse aqui é a pessoa que eu vou me tornar, tá? Então, olha só, tem 3 camadas para mudança comportamental. Tem resultados, né, o que você obtém, tem os processos, né, o que você faz, e a identidade, que é o que você acredita. Tá? Então, resultados, processos e identidade. Normalmente, começamos hábitos baseados nos resultados, ou seja, aprender inglês para ganhar mais, aprender inglês para viajar, para entender filmes sem legenda, né? Sendo assim, os processos se tornam uma obrigação, uma chatice, e logo percebemos que o resultado não bate com a nossa identidade, né? Ou seja, você fez ali, estudou por um mês, daí você pensa, pô, eu ainda não sou fluente, eu ainda não falo inglês, eu ainda não sou bilíngue, né? E isso começa a desanimar essa discrepância entre os resultados e a nossa identidade, e assim a gente desanima e deixa o hábito para trás. Por outro lado, quando desenvolvemos um hábito baseado em uma nova identidade, essa identidade de ser bilíngue, e aqui lembrando que eu estou propondo com tudo isso aqui que você desenvolva uma nova identidade bilíngue e que melhore a sua identidade já através do inglês, certo? Então, quando a gente faz isso, quando a gente desenvolve um hábito baseado em uma nova identidade, os processos se tornam leves e prazerosos, justamente fortalecendo essa nova identidade desejável. Então, você passa a melhorar o seu inglês diariamente, sem que isso seja um fardo ou uma obrigação. E de quebra, o ciclo se retroalimenta. Por isso que lá no início eu falei que vice-versa, né? Os seus hábitos moldam a sua identidade e vice-versa. Então, o ciclo, ele se retroalimenta, pois quanto mais resultado comportamental você tem, mais você fortalece essa identidade bilíngue. Então, você tem que conectar com essa identidade bilíngue, você começa a ter mudanças comportamentais, você começa a mudar seus hábitos, fazer as coisas que te levam a ser uma pessoa bilíngue, e você tem esses pequenos resultados. Você vê principalmente no início, quando a gente não sabe nada, ou quando a gente sabe muito pouco, o resultado é evidente. Pô, eu sei essas palavras aqui que eu não sabia há uma semana atrás, eu sei essas frases que eu não sabia um mês atrás, já sei me apresentar, já sei falar de mim em inglês, sei falar da minha rotina, etc, etc. Então, isso vai fortalecendo essa nova identidade, e essa nova identidade vai fortalecendo esse novo comportamento. Tá? Isso é uma chave que eu virei para outras áreas da minha vida também. Então, isso é fundamental. Tá? Esse aqui é um ponto fundamental dessa aula aqui. Então, isso também tem tudo a ver com o terceiro pilar do método, onde você se conecta emocionalmente, tanto com essa versão futura sua, quanto com a afinidade que você desenvolve aí no processo. O próximo tópico aqui é como construir melhores hábitos em 4 passos simples. Então, são 4 perguntas que eu vou sugerir algumas respostas, mas eu quero que você reflita aí. As 4 leis de mudança de comportamento são perguntas práticas, tá? Primeiro, como tornar óbvio? Como tornar óbvio aí? A imersão, você está rodeado de inglês, aquilo que eu já falei do alto volume de consumo. Você criar uma pasta em inglês nessa tela inicial, com os aplicativos e as ferramentas que você vai usar diariamente. Você colocar aí, talvez, o seu Instagram e redes sociais na segunda ou terceira tela ali no seu fone, para não abrir o telefone, desbloquear e já ir direto para o Instagram, né? Segundo, como tornar atraente. Usar as ferramentas que você mais gosta, né? Você pode jogar, pode aprender muito jogando jogos aí, pode jogar videogame, pode ouvir música, karaokê, aplicativos gamificados, séries, filmes. Torne atraente, faça, né, que seja gostoso o processo. Terceiro, como tornar fácil.
seguindo o quarto pilar do método, ou seja, replicando padrões. Ainda vou explicar sobre isso. Então, é assim, essa é a maneira mais prática que a gente vai tornar fácil o falar inglês e pensar em frases em inglês. E 4, como tornar satisfatório, percebendo, notando o seu progresso diário, semanal, mensal. Isso é muito satisfatório, a gente vê que a gente está no caminho certo, que a gente está evoluindo e que a gente está caminhando aí na direção dessa nova identidade bilíngue. Próximo tópico, cada ação é um voto na sua identidade. Já falei isso lá no início, né? Então, pensa assim, ó. Antes de agir, pergunte com consciência. Isso me aproxima da pessoa que eu quero me tornar? Então, cada hábito é um voto na identidade que você está construindo. A mudança começa com atenção e consciência. Eu falo muito aqui, vou falar muito sobre atenção, intenção, e a gente usa aí a consciência para fazer as mudanças. É preciso observar o que você faz no automático para poder mudar. Então, esse é muito um exercício de autoconsciência, de avaliação dos seus hábitos. O que você faz aí, até mesmo no modo automático, sem pensar, e como que você pode otimizar isso aí para o seu aprendizado do inglês. Com prática, o seu cérebro reconhece os padrões e transforma em hábitos naturais e automáticos, certo? Então, como começar um novo hábito de estudo? Para criar o hábito de estudar inglês, tem que tornar ele óbvio, fácil de começar, tá? Muita gente acha que é falta de motivação, mas o que realmente falta é clareza e estratégia. Então, todo esse primeiro módulo aqui eu estou ajudando você a criar essa estratégia. Estou te dando todas as ferramentas para você escolher a sua estratégia. Tem uma coisa legal aqui que é o método de empilhamento de hábitos. E é o que eu uso muito também na questão do volume de consumo. Tá? E eu estou, inclusive, usando isso muito na questão do italiano e do francês que eu estou aprendendo. Empilhamento de hábitos. Você associa o estudo de inglês a uma ação que você já faz todos os dias. Por exemplo, quando eu for na academia, eu vou escutar frases em inglês. Quando eu acordar, antes de entrar no WhatsApp ou no Instagram, eu vou fazer 5 a 10 minutos de Quizlet. Antes de dormir, eu vou revisar 5 a 10 minutos as anotações do meu caderno. Na hora do almoço, eu vou falar em voz alta 10 frases que eu tenho anotadas, 10 frases funcionais do dia a dia que eu tenho anotadas no meu caderno. E por aí vai. Você associa o hábito do aprendizado, da revisão, a alguma coisa que você já faz. Ir na academia, no transporte público, consumir inglês, ouvir, ler inglês, fazer Quizlet, enfim, usar qualquer ferramenta que seja, estar em contato ativo, passivo e ativo com o inglês. No transporte público, enquanto está fazendo tarefas domésticas, está ouvindo ali uma música em inglês, talvez. Né? Então, associar a coisas que você já faz no dia a dia. Empilhamento de hábitos. Isso aqui também é crucial para você desenvolver esse hábito de uma forma leve. Então é legal a gente escolher, definir horários e locais específicos para fazer essas coisas, como eu falei, né? Na academia, pode ser, você mesmo fala para você mesmo, vou estudar no sofá 10 minutos antes de dormir. Vou, como eu falei ali, ver o Quizlet ainda na cama antes de abrir o Instagram e o WhatsApp. E por aí vai, você pode denominar lugares também, porque isso envia um sinal claro ao seu cérebro de que hora é hora de aprender, de que hora é hora de melhorar o seu inglês. Certo? Então, a próxima questão aqui é que a motivação é superestimada. Tá? O ambiente importa mais que a motivação. Motivação é legal estar motivado, é legal se manter motivado, só que a gente não pode contar com a motivação para fazer as coisas todos os dias, a gente sabe disso. Muita gente fala em disciplina, se você está desenvolvendo a disciplina, se você é uma pessoa disciplinada, pode se agarrar nisso também, é legal, tá? Mas aqui fala muito da questão do ambiente, então.
para tornar os sinais de bons hábitos óbvios no ambiente. O ambiente é a mão invisível que molda o comportamento. Então, hábitos se associam ao contexto ao seu redor. Então, é mais fácil criar novos hábitos em um ambiente novo, sem lutar contra velhos gatilhos. Então, você precisa também dar uma reformulada aí no seu ambiente. Tá? Tirar do seu ambiente, eliminar aí coisas que te levem a maus hábitos e criar gatilhos aí que te levem a melhores hábitos. Eu, por exemplo, aqui tenho um quadro aqui na minha frente, onde eu escrevo as coisas para ficar claro o visual. Tem um quadro aqui do lado, tem minhas metas aqui na parede, aqui do lado. Eu tenho coisas, objetos que tornam claro o meu objetivo, que me lembram do meu objetivo. Inclusive, aqui está um deles, ó. Está aqui na minha mesa. O que você acha que é isso aqui? Me fala lá no Instagram. Tá? Então, você tem que moldar o seu ambiente. Tá? Então, ali, como eu já falei, cria uma pasta em inglês na página inicial do seu smartphone, onde você vai colocar ali, vai fazer uma seleção de todos os aplicativos, ferramentas que eu vou mostrar para você nas próximas aulas aí. Você vai escolher os que você mais gosta e vai colocar nessa pasta e vai entrar todos os dias ali e vai brincar, vai jogar, vai interagir e vai melhorar seu inglês. Tá? Então, deixa o seu caderno de anotações sempre à vista. Aqui, ó. Aqui eu faço o que eu falo, tá, pessoal? Aqui, ó. Sempre à vista para poder revisar ali as frases, revisar as anotações, sempre à vista, tá? E coloque, por exemplo, o sistema dos seus dispositivos em inglês, né? Reconfigure o algoritmo do seu Instagram, do seu YouTube, etc., para que apareçam conteúdos em inglês. Tudo isso eu vou ensinar a fazer nas próximas aulas. Tem centenas de recomendações de canais no YouTube para assistir, páginas no Instagram para seguir. Então, você tem que criar esse ambiente. Claro que você não vai fazer isso da noite para o dia, mas aqui é um passo de cada vez e conforme você vai fazendo isso, vai criando esse ambiente, vai ficando mais fácil, vai ficar óbvio, mais uma vez, tornar óbvio, né? Ótimo. Agora falar um pouquinho sobre autocontrole. O autocontrole é mais fácil quando a gente evita as tentações, então, relacionado aí já à questão do ambiente. Não quando a gente resiste às tentações. Então, para eliminar um mau hábito, a gente reduz a exposição ao gatilho que dispara esse mau hábito, né? Então, mais uma vez, acho que um dos piores hábitos que a gente tem hoje em dia é ficar perdendo tempo no Instagram. Não tira o Instagram ou qualquer que seja a rede social que suga o seu tempo aí da sua página inicial. Cria aí um tempo limite de uso para eles. Porque isso aí é tempo, está só sugando sua energia, seu tempo. Você está deixando aí de aprender inglês, de aprender outras coisas, porque está com a cara ali rolando um monte de vídeo idiota no Instagram. Como tornar um hábito irresistível? Então aqui a gente vai tornar o hábito atraente. A gente vai pensar na recompensa. E é interessante como o cérebro funciona, porque não é a recompensa em si que nos motiva a agir, é a expectativa da recompensa. Então, quanto mais atraente a oportunidade, mais fácil ela se torna um hábito. Então, mais uma vez, conecte com a sua versão futura. Alimente o seu objetivo de ser uma pessoa bilíngue. Nutra isso com todo o seu coração e imaginação. Mais um pouquinho aqui na questão do ambiente. O papel da família e amigos na formação de hábitos. Então, aqui traz um ponto bem interessante, que nós imitamos 3 grupos. Imitamos os próximos, que são família e amigos. Você já deve ter ouvido a frase que a gente é uma média das 5 pessoas que a gente mais passa tempo junto, né? Então, isso é muito poderoso, isso vale a reflexão. Então, a gente segue os próximos, a gente imita as pessoas que estão próximas da gente, a gente imita o que a maioria está fazendo, que é a tribo. Então, a gente segue o rebanho em vários aspectos. E a gente também imita os poderosos, as pessoas que têm status,
os influenciadores, os ricos, as pessoas que têm autoridade. Então, pensa como isso pode impactar, como isso está impactando, e você precisa fazer ajustes nesse ambiente também, de pessoas que você convive, de pessoas que você consome conteúdo, tá? Para construir melhores hábitos. Então, essas pessoas têm que estar refletindo a pessoa que você quer ser. Se você quer aprender inglês, você tem que andar com pessoas que estão aprendendo, que querem aprender, que sabem da importância, que já sabem, que vão te puxar para esse lado. As pessoas que você segue, que você ouve, que você tem como autoridade, que você consome as ideias, os conteúdos, também tem que... Não precisa ser inglês especificamente, nesse caso, mas é o quê? Essa mentalidade de quem quer se aperfeiçoar, de quem valoriza a educação, quem valoriza o conhecimento. Então, tem que moldar isso aí para que esteja alinhado com essa personalidade, com esse bilinguismo aí que você está buscando. O comportamento da tribo muitas vezes supera o desejo individual. Então a gente prefere errar com a multidão do que acertar sozinho. Olha que poderoso isso. Então, isso aí é para reflexão. Tá? Então, a gente tem que se juntar a uma cultura onde o comportamento desejado seja a norma, que você tenha algo em comum com o grupo. Então, eu também friso muito a questão aqui da comunidade que nós temos aqui no curso. Você precisa interagir com seus colegas, são pessoas que estão buscando aí o mesmo objetivo que o seu. Então, a comunidade fortalece muito essa questão aí. Tá? Então, seja parte dessa tribo de pessoas, de futuros bilíngues, interaja com seus colegas, aproveite para fazer network, conhecer pessoas novas, tá? Aprender um novo idioma é expandir os seus horizontes, é abrir a sua mente. Então, pense nisso. Se encaminhando para o final aqui, então, como encontrar e corrigir a causa de maus hábitos, né? Torne os maus hábitos pouco atraentes, destacando os benefícios de evitá-los. Tá? Hábitos atraentes, quando associados a sentimentos positivos, e pouco atraentes, quando ligados a sentimentos negativos. De novo essa parte. Hábitos são atraentes quando associados a sentimentos positivos e pouco atraentes quando ligados a sentimentos negativos. Então, mais uma vez, é a conexão emocional aí com o processo, é associar sentimentos positivos aos bons hábitos e sentimentos negativos aos hábitos ruins. Então, seja prático e objetivo, não minta para si mesmo, beleza? Continuando, caminhe devagar, mas nunca para trás. Um pouco por dia é o que importa fazer. Uns dias são melhores, vão render mais, outros nem tanto, e isso faz parte. Quem faz academia, quem treina para alguma coisa, quem já tem constância em alguma coisa, sabe que às vezes o que importa é você ir, você aparecer, botar a cara e fazer. O feito é melhor do que o perfeito, né? Antes feito que perfeito. Então, é melhor você estudar 5, 10 minutos no dia, revisar as coisas que você já sabe, do que você simplesmente ignorar e achar hoje eu não estou legal, não vou fazer nada. Tá? São esses dias que você faz, mesmo sem estar muito afim, né? São os que valem mais na formação dessa sua nova identidade. A forma mais eficaz de aprender é praticar, não é ficar planejando, não é ficar deliberando sobre o assunto. Então, o foco aqui é na ação, não apenas na preparação, no blá, blá, blá mental. Certo? A lei do menor esforço. Tendemos a escolher a opção que exige menor esforço. Então, mais uma vez, facilite na questão do ambiente, tá? Crie um ambiente onde fazer a coisa certa seja o mais fácil possível. Como parar de procrastinar com a regra dos 2 minutos? Você é uma pessoa que procrastina muito? Nossa, eu já sofri bastante com a procrastinação e eu preciso ficar esperto, vigilante com isso, senão
é muito fácil cair na procrastinação hoje em dia. Então, a regra dos 2 minutos diz: ao começar um novo hábito, ele deve levar menos de 2 minutos. Por exemplo, vou ler uma página do meu caderno de anotações. Vou fazer 5 cards no Quizlet. Eu sei que eu já falei algumas vezes no Quizlet, eu vou explicar o que é, tá? Já pode baixar no seu celular aí, Quizlet. Vou fazer 5 cards no Quizlet. Vou escrever uma frase nova. Vou falar em voz alta 5 frases que escrevi no meu caderno. Tudo são ações que levam menos de 2 minutos para você fazer. Então, no início, você precisa simplificar. E aí você vai aumentando gradativamente. Tá? E por último, para fechar aqui, como tornar bons hábitos inevitáveis e maus hábitos impossíveis. Para que os bons hábitos sejam inevitáveis, a gente vai tornar óbvio, atraente, fácil e satisfatório. Para que os maus hábitos sejam impossíveis, a gente vai tornar invisível, pouco atraente, difícil e insatisfatório. Certo? Então, eu tenho certeza, eu tenho certeza que se você aplicar o conhecimento dessa aula aqui no seu dia a dia, são coisas práticas, vai fazer muita diferença. Tem um resumo em PDF. Bora para cima, bora aprender inglês.